Queridos irmãos, ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez retornando a esta grande sala de aula. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo da Bênção, no bairro da Pedreira, e nesta manhã nós estaremos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Convidamos você que nos assiste nesta plataforma digital, no interior do estado e em todo este Brasil, e aos irmãos aqui presentes, sejam todos bem-vindos na santa paz do Senhor para essa grande escola dominical. Nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. E você que tem um pedido aí na sua casa, os irmãos que estão no santuário, vamos falar com o nosso Deus. Pai soberano, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, meu Deus, quando retornamos, meu Pai, a esta grande sala de aula. Deus, eterno, dessa nossa escola bíblica dominical, a maior e a melhor escola do mundo. Pai, colocamos diante de Ti nossas vidas, nosso corpo, nossa alma, Senhor, e que possamos ser como instrumento, meu Deus, em Tuas mãos, para estudar e ensinar a Tua palavra. Olha para os Teus servos presentes neste santuário, Senhor, que tem um pedido, uma causa, que com suas mãos levantadas, Senhor, colocam diante de Ti suas necessidades. Alguém que pede, Senhor, pela sua saúde, pede pela sua família, pede pela sua própria vida, pela sua vida sentimental, até mesmo sua vida financeira. E aos que estão nos assistindo, Senhor, em casa, nesta plataforma digital, junto com sua família, que sejam grandemente abençoados nesta manhã. E aos irmãos que estão no apoio, Senhor, de mídia, neste santuário, abençoa teus servos, esses jovens que aqui, Senhor, fazem a tua obra. Pai, minha esposa, Deus, possamos nesta manhã, Senhor, fazermos o teu trabalho, tua obra nesse lugar. Nós oramos, meu Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentados, queridos irmãos que estão presentes aqui no santuário, e você que está em sua casa, nós vamos louvar o nome do Senhor. Você pode nos acompanhar no telão e também na sua harpa cristã, o hino de número 109. Por Jesus vamos pelejar, do nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo combater, o evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti, Ele, o caminho, a luz veraz, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória
Convido os irmãos a colocar-se em pé nesta manhã. Nós vamos recitar junto o assunto da nossa lição, nosso texto áureo, lição de número 11, a luta pela ética cristã. O nosso texto áureo, os irmãos presentes, e não qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo número 2. E a nossa verdade prática? A fé cristã é prática, exigindo dos crentes uma conduta correta diante de Deus e das pessoas. A nossa leitura bíblica encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 3. Você pode acompanhar também no telão, na sua revista. Vamos fazer uma leitura responsiva. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os irmãos, todos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos juntos orar novamente nesta manhã. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, quando aqui, Senhor, estamos em sala de aula, que tu possa abençoar, meu Deus, esta lição e a vida de cada aluno, aos que estão presentes, que estão a caminho e aos que nos assistem, Senhor, em sua casa. Deus, nós oramos, agradecidos por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se, queridos irmãos, alunos, professores, queridos irmãos, nesta manhã nós estaremos estudando então a lição de número 11, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, hoje a luta pela ética cristã. A partir deste ponto, o apóstolo Paulo, do capítulo 12 até o capítulo número 16, Paulo, ele já não vai mais falar especificamente do plano redentor de salvação, que estudamos desde o início deste trimestre, que tratava da graça, da conversão, da justificação, da regeneração, da santificação, da redenção e da glorificação. Os 7 atos redentores da salvação. O apóstolo Paulo, até o capítulo número 11, ele ia tratando sobre isso, quando ele escreve então a carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, à igreja que está em Roma, tanto os gentios como os judeus que ali estão. E a partir então do capítulo 12, ele trata especificamente da prática da fé cristã. Por isso que o assunto ele traz esse tópico, a luta pela ética cristã. Então nós nesta manhã estaremos passando, não todos os pontos, mas alguns destes. Como já tratamos com os irmãos, essa lição já foi anunciada, ensinada em outro trimestre, em outro momento. Então vamos destacar somente os tópicos relevantes, especificamente o que é ética cristã, para nós entendermos por que Paulo ele vai tratar, ele vai trazer em voga esse assunto quando ele escreve esta carta aos irmãos que estão ali em Roma. Então, falando sobre os privilégios e os deveres, a ética pessoal e a submissão às autoridades. Primeiro, um conceito sobre ética cristã. Pedir aos irmãos que estão no salão para nos ajudar, compartilhando, participando dessa nossa sala de aula. Vamos juntos. Estudar ética é muito importante. Continue. Veremos que a ética cristã difere da secular, enquanto é em valores materialista e relativista, aquela que tem como eixo a palavra de Deus e a revelação divina e imutável. Então, aí está o primeiro conceito de ética cristã. Estudar ética, ela é
muito importante para o aperfeiçoamento, o relacionamento e a conduta da sociedade. Então, o cristão ele tem um papel importante na sua posição na sociedade, não só no momento que ele está na igreja, mas quando ele está lá na faculdade, quando ele está no seu local de trabalho, quando ele está na sua comunidade, quando ele está nas suas atividades seculares. E aí então que ele é reconhecido, que ele é identificado como cristão. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer esse detalhe, vai ressaltar isso, tanto quanto o comentarista ele traz no capítulo 12, que estamos estudando dos versículos 2, e não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não o mundo físico, porque não podemos afastar, nos colocar numa redoma, mas precisamos ser o destaque em meio à sociedade. Então, o que vai fazer com que o cristão se destaque é como ele vai se comportar. Então, a prática cristã, na verdade, isso chama-se a ética cristã. Então, veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto que esta, ou seja, a secular, ela vai fundamentar nos valores materialistas, relativistas. A ética cristã, ela tem como eixo a palavra de Deus e a revelação divina imutável, ou seja, não pode mudar. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam a doutrina cristã, que é doutrina? É aquilo que não pode mudar. Plano de salvação, o arrebatamento, doutrina da palavra de Deus. E dogma é aquilo que eu quero, aquilo que o homem pensa. Então a ética cristã ela é relevante quando identificamos os principais fundamentos dela, a fim de aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. É aí que está então a importância desse estudo. Você observa que o apóstolo Paulo ele muda totalmente o tema, quando ele vem escrevendo no plano de salvação até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12 ele vai tratar desta prática, não só de a pessoa ter aceitado Jesus, passando pela conversão, pela graça, pela justificação, pela regeneração, que é a mudança de natureza, pela santificação, que é o modo do homem viver, do cristão viver, aguardando a redenção, que é o arrebatamento da igreja, o resgate, e por fim a glorificação. Então todo esse processo é o caminho do plano de salvação. Mas enquanto a redenção não acontecer, nós temos que viver ainda neste mundo e nos comportarmos como um cristão. E é a importância da igreja. E aí então há o confronto entre valores. É esse o assunto que nós trazemos nesta manhã. O comentarista traz nesta manhã. O apóstolo Paulo destaca quando ele escreve aos Romanos. Então em destaque o testemunho. E aí tem um texto correlato em Mateus capítulo 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, tão bem conhecido de alguns, assim, Mateus 5,11: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, o propósito do cristão ser um testemunho, porque ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, e ele só vai ser isso se o seu comportamento for reconhecido por aqueles que o cercam. Então não pode ser igual, apesar de estar trabalhando junto, apesar de estar estudando no mesmo banco escolares, apesar de morar na mesma vizinhança, no mesmo condomínio, ou até mesmo na mesma família, e até mesmo de repente só você é cristão na sua casa, mas você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. E o resumo disso se chama-se a ética cristã, a prática do viver cristão. Então o apóstolo Paulo ele muda o contexto e não vai mais falar do plano de salvação, porque ele entende que ele já falou tudo o que tinha que falar sobre o plano de salvação, sobre a graça, sobre a redenção, sobre a justificação, sobre a redenção, sobre a glorificação. Aleluia. E agora ele está dizendo agora é a hora de vocês colocarem em prática
de vocês sendo destaque diante do poderoso Império Romano. Então ele traz isso para a igreja que está em Roma. E nós podemos trazer plenamente para os dias de hoje, porque somos cercados, mais do que naquela época, de tudo aquilo que é contrário, o que a igreja apresenta, os conceitos pós-modernos, que eles querem relativar as doutrinas cristãs, colocar do lado. Mas quando o cristão se posiciona com o seu testemunho na sociedade, ele passa a cumprir o que a palavra de Deus traz. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o tema. Por isso que o tema ele traz em destaque a luta pela ética cristã, porque há uma necessidade do esforço de ser colocado em prática. E aí nós temos uma diferença entre ética e moral. Nós conhecemos mais a palavra moral, eles são sinônimos, mas eles estão ligados. Um não pode ser diferenciado do outro. Não sei se dá para você enxergar na sua casa, você que está aqui, mas eu vou ler. Então, ética trata a respeito da virtude, dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. Ética de respeito à consciência das nossas obrigações morais. Então há necessidade de eu ser consciente de eu me comportar como cristão. Também a ética nos conduz aos caminhos que deve percorrer para agirmos com correção nos problemas morais práticos. E a moral trata-se das virtudes, dos valores propriamente ditos que constituem o espírito humano. Muitas vezes de atrás de berço, ou é moldado em meio ao ambiente que vive. Moral é um conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. Moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então, uma estão ligadas com a outra. Mas a ética cristã ela vai se destacar. A ética cristã é a obrigação de permanecer com a sua moral imbatível. Então, ética cristã, completando o conceito para os irmãos entenderem, os ouvintes entenderem o que significa essa matéria ética cristã dentro desse contexto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Ética tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Veja que ela indica, não é obrigado ninguém se comportar mais, é um dever. Aleluia. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Glória a Deus. Aleluia. Mais um adendo. A ética que brota das escrituras é o fundamento moral de todo seguidor de Jesus. Por isso ela é chamada cristã. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu aluno Timóteo, no capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, ele vai falar que nas escrituras sagradas está tudo que precisa ser, capítulo 3, versículo 14, tudo que precisa extrair para que a ética possa ser colocada em prática. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância. Então a moral é desde a infância que ela é moldada na vida da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele chegar à maturidade não vá se desviar dele. Continuando, sabes as sagradas letras. Aí Paulo destaca que Timóteo sabia as sagradas letras. Quem ensinou ele? A família dele, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Então, na palavra de Deus está toda a inspiração para dar o norte, para que a pessoa possa viver uma vida como a luz do mundo e o sal da terra, e a sua moral seja ilibada, e o cristão possa ser destaque. Pela naturalidade ele se destaca na sociedade, porque ele é um diferencial. Mas nós precisamos rever alguns conceitos para que esta base não se percam. E sobre nós cabe a responsabilidade de lembrar aqueles que estão próximos de nós, os pais, os filhos, os líderes, aos seus liderados, e assim segue, para que a sociedade possa receber um povo que possa servi-la segundo a graça e a direção do Senhor Deus. Então, este é o conceito deste tema. A ética cristã, os irmãos observam que há uma necessidade de um esforço, de uma luta, para que ela seja colocada em prática. Na nossa lição, o comentarista, então, ele vai destacar exatamente os 3 versículos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12. Você pode tomar a sua lição, e como introdução nós temos aqui a mudança que o apóstolo Paulo ele faz do tema. Ele diz: o apóstolo Paulo encerrou no capítulo anterior a seção da doutrina das epístolas aos Romanos. Então tudo que a gente tinha que falar aos irmãos que estão em Roma, que eram os judeus e os gentios daquela época, eles precisavam entender que não somente a lei era suficiente para a salvação, mas que eles precisavam acrescentar nele a graça. Então o apóstolo Paulo ele passa 11 capítulos escrevendo sobre isso, tal da importância, e os demais ele vai mudar o tema. Ele diz: olha, tudo que eu tenho que falar sobre o plano de salvação para vocês, já falei, agora é necessário colocar em prática. Então ele demonstrou como acertar o relacionamento com Deus, como permanecer conectado com Ele, e advogou a livre justiça de Deus contra todos os argumentos contrários a este conceito. E agora, nessa sessão do capítulo 12 em diante, ele ensina uma vida de fé exercida pela vida cotidiana. É o nosso dia a dia, é ir para a frente do combate, é ser cristão não só dentro da igreja, mas lá fora. Aleluia. É representar a igreja do Senhor Deus, é ser embaixador de Deus, é ser representante do Senhor. Quando as pessoas olharem para você, elas possam enxergar o Senhor na sua vida. Então o apóstolo Paulo vai trazer isso a partir desse momento. Por isso, quando ele escreve o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, diz: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aos irmãos judeus, porque ele sabia do ritual, o sacrifício para que ele pudesse ser, primeiro tinha que ser um novilho, depois ele tinha que ser morto, o sangue ser derramado. Ele está falando para aqueles que conheciam o ritual, que eram os judeus. E olha, o sacrifício que vocês conheciam tinha que ser o primeiro novilho, tinha que ser um especial. Eu tinha que matar ele, eu tinha que derramar sangue, porque só o sangue podia expiar o pecado. Mas agora Jesus Cristo veio trazer, através do sacrifício, da justificação, um sacrifício único. Não é necessário mais matar, imolar um animal em si. Mas agora, quando ele muda o tema, e ele escreve aos Romanos no capítulo 1, diz: olha, rogo-vos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que agora o sacrifício, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é que ele está dizendo? Olha, é vocês mesmos, é a vida de vocês, é o corpo, a alma e o espírito voltado para Deus. Aí nós podemos lembrar quando o Tiago diz: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Há necessidade da entrega total, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele fala de sacrifício vivo para os judeus, escrevendo em Romanos, nessa carta, os gentios que estavam lá também, está dizendo: agora é necessário um esforço maior. Aí ele continua: santo, aleluia, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vai precisar mais imolar um cordeiro, mas o sacrifício tem que ser vivo, a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus, aleluia. E ainda fala mais: e não vos conformeis com este século. Na tradução do grego, não tomais a forma do mundo. Nós estamos no mundo,
mundo. O próprio Jesus Cristo deixou dito: não me peça que nos livre do mundo, mas que tire do mundo, mas que livre do mal. No mundo tereis aflições. Nós não vamos viver numa redoma, mas precisamos enfrentar essa realidade. E naturalmente a igreja será um obstáculo, porque as portas do inferno não prevalecerá contra ele. Nós somos a igreja, é um desafio. Por isso o tema: a luta pela busca da ética cristã, contrário aos conceitos de tudo que a sociedade apresenta, a moralidade, a honestidade e etc. Ele fala então: e não nos conformemos com este século, com aquilo que se apresenta, com o que é natural. O certo passa a ser o errado passa a ser o certo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está estudando a palavra vai mudando a sua vida. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na palavra que nós vamos ser moldados, é na palavra que a criança é moldada, é na palavra que o adolescente é moldado, é na palavra que o jovem é moldado, é na palavra que a igreja é moldada. É isso que ele está falando. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o comentarista ele diz que nessa sessão, nesse momento, do capítulo 12 em diante, Paulo ensina uma vida de fé exercida pela vida cotidiana, o nosso dia a dia, o nosso fronte de combate, e procura internalizar os seus leitores aos deveres da vida cristã. A justiça que emana de Deus se reflete na vida cristã, numa experiência que vem de dentro e se expressa exteriormente. Então, o cristão, quando ele é transformado, o apóstolo João, ele escreve do episódio que Jesus teve com Nicodemo, que nós falamos numa lições passadas, tratando sobre a regeneração, a mudança de natureza, aquilo que ninguém pode mudar, que é o caráter do homem, mas Deus pode mudar. E quando o caráter do homem é mudado, então ele passa a ser a luz do mundo, ele passa a ser o sal da terra, porque ele vai fazer a diferença. Então, vem de dentro para fora, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que trabalha em cada um de nós. Então aqui, nesse momento, do capítulo 12 em diante, marca a transição das doutrinas básicas cristãs para o cristianismo prático. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar desses capítulos em diante. Então aqui temos o tópico número 1, os privilégios e deveres. Então, no primeiro versículo que já lemos, Paulo começa com um apelo extremado: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. De acordo com a lei, ao sacrificar o animal, o sacerdote deveria ser morto e cortar em pedaços e colocar sobre o altar. O sacrifício do animal morto no altar era o culto a Deus do Antigo Testamento. Mas o próprio Deus disse que obedecer do coração era melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Assim, Deus quer que oferecemos a Ele como um sacrifício vivo e não quer mais sacrifício de animais mortos. Então, salvo, o cristão, ele deve ser sincero e agradecer a Deus pela salvação, pelo plano redentor de salvação, e deve exercer a gratidão traduzida no amor, na devoção, no louvor, na santidade, no serviço a Deus. Ou seja, a prática do dever cristão, que vai resumir no seu comportamento ético, é aquilo que ele vai oferecer do que Deus fez por ele, quando ele vai através da sua santidade a Deus, do seu amor, da sua devoção, do seu louvor, expressa a diferencial que tem na vida de uma pessoa. E o versículo 2, falando ainda dos privilégios e deveres, ele diz: transformados com o mundo, inconformados com o mundo.
Paulo advertiu aos seus leitores: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o que o mundo apresenta como certo. Aí o comentarista traz alguns destaques nesse versículo. Devemos conhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle das trevas. Devemos resistir aos padrões errados do mundo, por isso a luta pela ética. E, em contrapartida, viver de maneira exemplar. Devemos abominar aquilo que é mal e amar aquilo que é justo. Não devemos ceder aos diversos tipos de mundanismo que são apresentados através da mídia, através de tudo que, dos meios disponíveis. E a renovação da mente, como entendimento que não diz a respeito apenas ao intelectual, mas à inteligência. Essa transformação é de caráter, de consciência, conformado com o nosso pensar, com o pensar de Deus, mediante a leitura da palavra do Senhor nosso Deus e da meditação sobre ela. Quando Jesus Cristo teve o encontro com Nicodemos, ainda tratando sobre a regeneração, disse: olha, Nicodemos, aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus não disse que ele não poderia, que ele não ia, que nunca ia entrar no reino de Deus, mas era uma condição sine qua non, ou seja, uma coisa depende da outra. Há uma necessidade de se envolver na palavra, há uma necessidade de conhecer a palavra, há uma necessidade de meditar a palavra, há uma necessidade de absorver a palavra na mente. A propósito, quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, falando das armas, das armaduras de Deus, ele fala do capacete da salvação, porque todo o ataque é na mente. Então ele diz: a renovação da mente, ou o entendimento, não diz a respeito somente ao intelectual ou à inteligência, mas a transformação de um caráter, de consciência, confrontando com o pensar nosso com o de Deus, mediante a leitura da palavra e a meditação sobre ela. Em síntese, em resumo, devemos permitir que os nossos planos, alvos e inspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não por esse presente século. Então aqui é esse desafio que nos é apresentado. Os fundamentos da ética cristã, através da palavra de Deus, não é de agora, não nasceu de agora, vem desde do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. A lei é dar diretrizes. Imagine, queridos alunos, ouvintes, se não tivesse uma diretriz, um rumo para o povo de Israel seguir com Moisés, como que eles iam nortear? Então Deus implantou os 10 mandamentos. Aqui é uma ordem para vocês seguirem, e ainda assim eles não conseguiam cumprir aquilo ali, e até hoje uma parte desses mandamentos não foram anulados. Jesus, pelo contrário, ele autenticou, ele ratificou, ele resumiu os 10 e 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tanto que um dos mandamentos é: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Isso é uma verdade. Há muitas pessoas morrendo bem novinho, numa idade nova, porque com certeza deixaram de honrar os seus pais. Então, para que haja prolonga bênção na terra, há necessidade. Então, é um mandamento que ainda está valendo. Então, os mandamentos não foram anulados, mas a graça precisa ser acrescentada. Nós falamos aqui durante esse trimestre que Deus é justo. Por quê, pastor? Porque ele não pode abandonar a lei. E isso o apóstolo Paulo estava falando para os judeus e para os gentios lá de Roma. Mas ele é justificador, porque ele preparou um plano de salvação para que nós pudéssemos ser alcançados. Então a lei não foi anulada, na verdade ela foi autenticada por Jesus Cristo. Ele veio cumprir a lei e trazer a graça. Então a palavra de Deus, a ética cristã, apresentar a Deus não é de hoje, desde o decálogo, desde o 10 mandamentos. E aí Deus levantou os profetas para direcionar o povo, e aí Deus trouxe os evangelhos através de Jesus Cristo, os salmos, o sermão do monte,
são as epístolas paulinas. O apóstolo Paulo, ele em todas as suas cartas, irmãos, quando ele escreve as suas cartas aos irmãos de Roma, aos irmãos de Efésios, aos irmãos de Gálatas, aos Tessalonicenses, aos irmãos de Coríntios, aos irmãos de Colossos, todas as cartas paulinas, elas vão nortear o viver cristão, elas vão dar o norte para o viver cristão, elas vão direcionar o viver cristão. O apóstolo Paulo, ele escreve que poderiam imitar ele, escreve aos Coríntios, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ele era um soldado romano, ele era um judeu. No entanto, quando ele foi alcançado por Cristo, falamos no domingo passado, foi o encontro de Jesus, foi o encontro dele, a sua vida foi transformada. Aleluia. Ele passou então a conhecer a graça, então ele passou a escrever isso, passou a ser um desbravador. E a cada igreja que ele plantava, ele tinha uma preocupação de ensinar, de orientar. E quando ele, próximo da sua morte, abrindo um adendo, ele escreve ao seu aluno Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo, ele fala dos seus momentos finais. Ele disse para que Timóteo tivesse zelo pela palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Veja da importância de se manter a palavra de Deus como um norte do dever cristão, da ética cristã. Ele diz assim: conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos dos mortos, pela manifestação do seu reino. 2 Timóteo 4. Prega a palavra, insista, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, ou seja, os seus próprios entendimentos, os seus próprios pensamentos, os seus próprios entendimentos. Com que sentido coceiras dos ouvidos, e recusarão dar ouvido à verdade, e entregarão a fábulas. O que é fábulas? Talvez alguns alunos que estão aqui já sabem o que é. O que é fábulas? História de carochinha. Isso, muito bem. Então fábulas é que não tem fundamento nenhum, só que as pessoas vão se cercar disso. E o apóstolo Paulo, próximo da sua morte, ele relembra Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo: não esquece o ensinamento, não esquece o norte. Esse norte vai te dar um destaque no meio da sociedade. Conserva a ética cristã. Então, esse ponto da luta pela ética cristã vem desde os patriarcas, vem desde o decálogo, passou pelos profetas, passou pelo Evangelho e chegou às cartas paulinas e desbravou e chegou até nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E o versículo de número 3 desse primeiro tópico, que somente esse vamos ver, porque os segundos ficam no dever de casa, como já acertamos aqui em algumas aulas. Então, a fé sobre medida. Paulo fez mais que uma advertência. Ele invocou a sua autoridade apostólica, dada pela graça de Deus, e disse que não devemos saber mais do que nos convém, saber que não devemos ter de nós mesmos como um conceito mais alto do que convém, ou seja, não devemos nos achar melhores do que realmente somos. Desta maneira, não devemos contar vantagem quando somos agraciados com os dons de Deus, nem subestimar a nossa própria imagem. Devemos ser humildes na nossa autoavaliação. Então ele está falando do orgulho. O orgulho é considerado aqui como uma espécie de loucura, quando os homens procuram exibir, ao invés de dar glória a Deus, a Cristo com suas capacidades espirituais, não no seio das suas próprias igrejas locais cristãs. Isto constitui uma espécie de insanidade espiritual e distorção das faculdades mentais. É isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 3 do nosso textuário. Veja que esta lição ela é bem específica, ela é bem prática. No versículo 1 ela fala
da necessidade de se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. No versículo 2 ele fala da necessidade de nós termos a palavra de Deus como base, e no versículo 3 o apóstolo Paulo orienta para ser humilde. E ninguém mais para falar do apóstolo Paulo como aquele que tinha tudo para se apresentar como um autoritário, porque ele era um cidadão romano. No entanto, no seu julgamento, ele preferiu se entregar, porque ele trazia em si as marcas de Cristo Jesus em sua vida. Queridos alunos, então, nesta manhã, nós concluímos com este tópico. A Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético moral do cristão. Não tem outra base, é a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Já lemos aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, quando Timóteo foi ensinado pelos seus pais, e isso o levou como destaque e foi escolhido para ser um dos substitutos de Paulo nesta missão. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura, naquela época judaica cristã, e hoje contra o posicionamento da igreja, a igreja não deve se furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno neste século. Está lá em Mateus 5, 13 a 14, que já lemos no início. Então, enquanto Deus tiver um plano para a igreja, dizemos aqui nesse altar, não importa a tempestade que estamos passando, não importa a situação que estamos, não importa o desafio que teremos pela frente, não importa como pregaremos a palavra, mas nós seremos, enquanto Deus permitir, o sal da terra e a luz do mundo. Eu convido você a glorificar o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, você foi escolhido para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. Você é a igreja do Senhor. Aleluia. E se você está afastado do caminho do Senhor, Ele quer que você retorne, Ele quer que você volte para ser representante dEle. Fique então esta palavra, esse ensino para os irmãos que estão aqui presentes e você que nos assiste nesta plataforma. Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos então nos colocar em pé nesta manhã, estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Lembrando aos irmãos aqui presentes e aos irmãos que nos assistem em sua casa, que no próximo domingo nós não estaremos aqui na escola bíblica dominical. Estaremos então no aniversário da igreja, estaremos realizando uma marcha aqui para abençoar os arredores aqui do nosso templo, com a nossa orquestra. No culto da noite, o nosso pastor estará traçando os detalhes, mas quero deixar aqui, como coordenador da escola bíblica, não teremos a escola bíblica dominical, uma vez nós estaremos nesta missão, abençoando esta cidade. A Assembleia de Deus irá fazer 109 anos. A Assembleia de Deus no Brasil, com o tema: meus filhos, meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria nesta igreja, sendo a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, quero deixar então esse aviso aos alunos, professores que nos acompanham nesse trimestre. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Você que necessita de uma bênção, de um milagre, você que está em sua casa, que precisa retornar aos caminhos do Senhor, aí mesmo você pode curvar sua fronte, dobrar o seu joelho, depois nos informar ou nos visitar numa oportunidade. Eu quero orar por você, você que está aceitando Jesus como Salvador, você que está enfermo em sua casa, você que está aqui no salão, precisa de um milagre. Coloca a mão no seu coração e receba a bênção de Deus nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Olha aqui, Senhor, nós estivemos, meu Deus, nesta grande sala de aula. Que a Tua palavra, Senhor, possa continuar, meu Deus, como verdade em nossa vida. E que possamos ser, meu Deus, a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus, como cristão possamos representar a Tua igreja, aleluia, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na faculdade, na sociedade, na nossa rua, na nossa casa, no meio da nossa família. Deus eterno, alguém que nesta manhã, meu Deus, necessita de um milagre, meu Pai, está te aceitando como Senhor e Salvador de sua vida, está retornando, meu Deus, à tua casa. Alguém que está enfermo, meu Senhor amado, aleluia, que a bênção da cura divina
possa alcançar esse coração. Nós oramos, pedindo milagre aos irmãos que estão aqui presentes, meu Deus, abençoando cada família, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos irmãos da plenidade. Guarda, Senhor, debaixo do teu sangue, e assim abençoa esse lugar. Deus, até daqueles que estarão conosco no culto da noite, abençoa que seja um momento de apoteose, meu Deus, deste santuário. Nós oramos, agradecendo a Ti por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a palma de suas mãos aos céus, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com os irmãos presentes, e você que está em sua casa, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. templo da bênção, 23 anos. meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Saúde, seu irmão, na paz do Senhor, e desejo um domingo abençoado.